nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
A paz do Senhor para todos os amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, que estão sempre conosco, né, sentindo prazer em aprender, né, a palavra do Senhor nosso Deus. Que maravilha, é muito bom saber que você está aí do outro lado. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos sustenta, nos faz vencer os obstáculos da vida. E graças a Deus por tê-lo aí, ouvindo esta palavra poderosa, em nome de Jesus. E hoje o tema da lição é: E deu dons aos homens. 11/7/2021. E agora nós vamos para a leitura da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao 8, diz assim: Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministros, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Que linda a palavra do Senhor, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, né, com base nesses textos bíblicos de Romanos 12, de 1 Coríntios 12 também, nós vamos estudar um pouquinho sobre os dons como manifestações espirituais, sobrenaturais, concedidos à igreja. E nesse primeiro ponto, os dons na Bíblia. No dicionário Wycliffe, né, a gente pode ver que há várias palavras hebraicas, né, que significa dádiva, né? A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar, né? Então olha que lindo. A raiz da palavra dons é dar. Glória a Deus. No Antigo Testamento existiam alguns vislumbres, né, dos dons divinos concedidos a pessoas, né, peculiares. Nós vemos que reis, sacerdotes, profetas e outros sentiram, né, o poder do Espírito Santo de Deus, receberam, né, foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para realizarem a tarefa que Deus tinha determinado. Né? Mas nós sabemos que esses dons, eles não eram acessíveis a todo o povo de Deus. Mas no segundo subponto a gente vai ver, né, os dons do Novo Testamento, e a gente vai ver que o mesmo dicionário Wycliffe, ele nos informa que a palavra dom aparece em diversos significados. Se relaciona essas palavras ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo também da palavra dar, né? E a gente pode ver isso, né, em Filipenses capítulo 4 e o versículo 15.
Filipenses 4, versículo 15 diz assim: Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. E na nova aliança, nós percebemos que os dons, eles estão disponíveis, né? A igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo. O Senhor, ele nos presenteia com os dons, mas existem propósitos para isso, né? Promover a libertação dos cativos, para que exista ministração de cura dos enfermos. O Senhor também, ele nos agracia com os dons para que nós venhamos proclamar e evangelizar, né? Proclamar evangelizando os homens com a poderosa palavra de Deus e para a glória de Deus. Missionária, só alguns, glória a Deus, são agraciados com os dons? Não. Todos os crentes, todos os crentes, eles são sim, né? Têm acesso e são capacitados para isso. Deus capacita. Deus entrega os dons e capacita. Então eles têm acesso, né? Glória a Deus, a esta graça de Deus através de Jesus Cristo. E por isso podem sim receber dons espirituais. O terceiro subponto diz assim: uma dádiva para a igreja. Ai, que coisa linda! É um presente de Deus. Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, é um presente, né, inefável de Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele expôs o assunto em suas cartas, glória a Deus, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Não. Ele não quer fazer uma lista de dons. A gente pode ver isso quando a gente lê Romanos, 1 Coríntios e Efésios, que fazem, né, referência aos dons espirituais. A gente vê que não existe uma lista. Mas Paulo fala para cada igreja, né, as suas cartas que seriam endereçadas, a necessidade que elas tinham. Glória a Deus. E assim ele fala os dons para cada igreja. Ele não faz uma lista, ele não está preocupado em listar, olha, existe isso, isso, isso. Mas ele se preocupa principalmente em exortar os irmãos, né, a buscar os dons e usá-los. Glória a Deus. Paulo está preocupado que os irmãos sintam esse desejo na alma. Glória a Deus, de adquirir de Deus essas ferramentas poderosas, né? Como disse Paulo, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Glória a Jesus. Então, Paulo quer levar a igreja, né? Incentivar a igreja, glória a Deus, a buscar os dons, né? Glória a Jesus. E assim, os servos do Senhor com os dons espirituais, confortar, edificar, exortar a igreja de Cristo na terra. Glória a Jesus. E assim glorificar a Deus, né, amados? O segundo ponto, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Primeiro subponto, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que ela é membro do corpo de Cristo. Ela é membro, glória a Deus. Então ela não pode ser autossuficiente. Glória a Deus. Né? Paulo lembra isso à igreja. Paulo lembra que um membro do corpo depende
de outros membros. Nunca o intestino delgado ele vai fazer o papel sozinho de todo sistema digestório. Nunca. Mas ele vai precisar, né? Glória a Deus, para fazer o sistema digestório, né, fruir, glória a Deus, perfeitamente. Ele vai precisar da boca, ele vai precisar da laringe, do esôfago, ele vai precisar do intestino delgado, do intestino grosso, ele vai precisar dos sucos gástricos. E assim somos nós. Não somos autossuficientes. Na igreja, no corpo de Cristo, uns dependem dos outros. Glória a Jesus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a função, para exercer a função na igreja, necessitamos uns dos outros para fortalecer nossa vida espiritual. E aí chega o ponto, glória a Deus, culminante da importância de congregarmos. Por isso que o Senhor, Ele quer que o seu povo congregue. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque na igreja local, né, um tem dom de profecia, outro tem dom de exortação, outro tem dom, aleluia, de curas. Então o que é que acontece? Cada um use o dom que tem para edificação da igreja local. E um se alimenta com a palavra de exortação, outro se alimenta com a palavra de consolo, e outros têm cânticos, têm louvores, e assim nós voltamos para casa depois de um culto maravilhoso, alimentados, amados, mais fortalecidos do que ontem, para vencer, glória a Deus, as dificuldades, as barreiras, as lutas, o inimigo, a carne, o mundo, para vencer a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao falarmos, né, glória a Deus, de um membro precisar de outro membro, nós estamos falando de ajuda mútua. Não podemos fazer nada sozinhos. É por isso que, olha o nome, dons de serviços. O servo, ele está pronto para servir. E veja que esses dons, ele sempre, glória a Deus, ele sempre está, né, numa posição de quê? Glória a Jesus, de servir só. Os dons não é se autoproclamar, não. Os dons é sinônimo de serviço. Olha só, amados, que a gente viu aqui, ó, no dicionário Wycliffe. A origem da palavra dons, dádiva, vem de Natan, a palavra hebraica, dar. Que coisa tremenda, amados. Ter dom, aleluia, né? Subir no palco e se achar o máximo, não. Sinônimo de dons espirituais é dar, é doação, é servir só. Vejamos o que diz Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus. Então, ter dons é estar a serviço do outro, viu? Não se é autopromover, não. Glória a Deus. Não é lucro, não é fama, não. Os dons é para servir ao próximo, à igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecendo os dons espirituais. Conhecendo os dons espirituais.
E nós vamos ver alguns desses dons listados, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho a necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos ao corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
E há uns pós-Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glória a Deus, né? Que vídeo lindo. Então nós podemos ver, ó, palavra da sabedoria, né? Palavra da ciência, do conhecimento, fé, curas. Que coisa linda, operação de maravilhas. É o sobrenatural de Deus, é o cego de nascença. Aleluia! Voltar a enxergar, né? Operação de maravilhas. Profecia. Glória a Deus. Não é essa profecia que a gente está vendo aí, não. É a profecia da palavra de Deus, né? O poder de Deus, o discernimento de espírito que nós estamos precisando urge, né? Nas igrejas locais, porque existem tantos enganos, né, amados? Variedades de línguas, interpretação de línguas. Glória a Deus. Coisa linda, né? Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística de quando eles estavam no mundo. A igreja de Coríntio, né? Centro cultural, aleluias, de misticismo, de idolatria. Então, eles aceitaram Jesus, era uma igreja rica em dons espirituais, só que eles estavam sem compreender. Ainda queriam levar os dons espirituais para a tendência do passado, aleluia, de idolatrias. Então foi necessário Paulo escrever para eles, para que eles pudessem compreender a forma correta, né, de administrar os dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando os dons eles não são utilizados da forma que a Bíblia determina, quando eles não são ensinados, né, certamente trará danos irreparáveis à igreja local, como corrupção doutrinária, né, muitas heresias, movimentos estranhos, meninice e assim pecados. Então é preciso ensinar a igreja, né, acerca dos dons espirituais adequadamente. E o terceiro ponto, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. A gente pode ver isso em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, né? A gente pode ver isso. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Coríntio, louvado seja o nome do nosso Deus, ela tinha que entender que a autossuficiência não anda de acordo com os dons espirituais, mas os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. E é por isso que eles devem ser pessoas humildes, não é mérito pessoal. Eu tenho dom espiritual porque eu tenho uma classe social melhor, porque não é mérito pessoal. Glória a Deus, é concedido pela graça do Senhor. Né? E a gente pode ver isso em Romanos 12 e o versículo 6. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E podemos ver também 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não podemos orgulhar-nos, viu, amados? Jamais podemos nos portar de forma orgulhosa, arrogante e muito menos utilizar os dons para fins lucrativos, né? Está repreendido em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas devemos nos portar com humildade e temor a Deus. Glória a Jesus, né? Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja, quando se usa os dons espirituais de forma orgulhosa, soberba, né? Isso é pecado. E a Bíblia diz que no céu não entra pecado. A Bíblia nos garante, glória a Jesus, que o céu não é para quem está na prática de pecado, mas é para o pecador lavado e remido no sangue de Jesus. Glória a Deus. E a conclusão dessa lição de hoje, amados? O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo, glória a Deus, e são recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja na terra, né? Ah, mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo não, porque quem capacita é o Senhor. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Lembrando, Deus é o mesmo. Se não existe tantos batismos com o Espírito Santo, dons de línguas, interpretação de língua, dons de cura, operação de maravilha, fé, glória a Deus, é porque a falha está em nós. Possamos levar uma vida de santidade, de humildade, de temor e tremor a Deus, né, amados? Uma vida de oração, de meditação na palavra do Senhor, e assim certamente iremos ser cheios da graça e da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então fique com a lição deste domingo em nome de Jesus e busque sim os dons. Ore a Deus. Diga, Senhor, eu quero ser usado na tua obra. Então busque. Como é que a gente busca, missionária? Fazendo a obra do Senhor. Quanto mais o trabalhador ele trabalha, mais ele necessita da ferramenta. E Deus sabe. Aí, vem e entrega a ferramenta, entrega os dons espirituais para o seu povo. Amém? Então vamos orar, já agradecendo a Deus por esta aula maravilhosa que Ele nos concedeu neste domingo. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais uma escola bíblica realizada. Continua, Jesus, falar conosco, nos ensinando, nos exortando, Senhor. Possamos andar cada vez mais na Tua presença, fazendo Tua obra, capacitados e cheios da Tua arma espiritual, Senhor. Ó Jesus querido, abençoa o Teu povo na terra. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. E até a próxima EBD, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.